A graça e a paz, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre a doutrina da predestinação do ponto de vista calvinista. Eu escolhi aqui Augusto Nicodemos e algumas fotos de alguns personagens para eu poder ilustrar, já que é um vídeo aqui gravado só com a tela do celular. Eu quero mostrar para vocês como essa doutrina é maligna e como o diabo ele é sujo. Ele olhou para a igreja presbiteriana, ele viu que poderia ser uma igreja modelo para o Brasil, até mesmo para o mundo, e aí ele colocou dois cânceres no meio dessa igreja. Um deles não é o ponto para discutir aqui, mas é o que muitos falam. Que é a maçonaria. O outro é a predestinação no modelo calvinista. Ou seja, o calvinismo é um câncer maligno no meio da igreja. E isso é câncer para a morte mesmo. Muitas pessoas morrem literalmente, primeiro espiritualmente e depois literalmente por causa dessa doutrina. E eles fazem uma caricatura de Deus, do evangelho, chamam o que eles pregam de justiça, mas eles não fazem o cálculo para o povo. O povo, que já é difícil de compreender as escrituras, eles seduzem o povo com palavras filosóficas, com palavras teológicas e pintam uma caricatura de Deus e do evangelho. E quando eles são questionados, eles apenas falam para você que isso é uma doutrina bíblica, que você pode não aceitar a palavra predestinação, mas você não pode removê-la da Bíblia. Como se não existisse uma outra alternativa para explicar a eleição dos santos antes da fundação do mundo. E há outras alternativas, sim, e bem mais justa. Então, como Augusto Nicodemos, ele é um dos principais pregadores dessa doutrina no Brasil. Tem também Hernandes Dias Lopes, eu vou mostrar aqui para vocês. Hernandes Dias Lopes também é um dos principais pregadores. São homens que gastam tempo lendo livros de Calvino, de Charles Spurgeon, entre outros. Eu escolhi esses dois aqui para mostrar para vocês a falta até a falta de caráter desses dois homens. Eu escuto quase todas as mensagens do Augusto Nicodemos, porque eu vejo, sim, que ele é um homem que tem inteligência espiritual em alguns pontos, mas infelizmente Satanás cegou as vistas dele, as vistas deles, né, dos presbiterianos, dos calvinistas, com essa doutrina maligna. E com certeza terão que dar conta dessa doutrina. E eu escolhi um texto para trabalhar em cima desse texto, para fazer vocês meditarem. Vamos fazer perguntas claras, objetivas, perguntas que vão além dos textos, não abandonando os textos, mas indo além dos textos, ou seja, perguntas que tocam na nossa consciência. São perguntas que pessoas que não meditam na palavra de Deus não costumam perguntar. Eles apenas aceitam o que está sendo falado. E isso é uma imprudência muito grande. O Augusto Nicodemos, nos seus sermões, nas suas pregações, ele nunca deixa de fazer algumas citações e algumas referências ao calvinismo. Ele sempre cita João Calvino. Aqui são fotos representativas. Ele sempre cita João Calvino. Ele cita Martinho Lutero. Ele cita Charles Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores, e ele sempre dá glória para esses homens. Não pensa que ele fica sempre dando glória para os apóstolos, porque não é. Ele dá glória para esses homens. E até incita as pessoas a lerem os livros desses homens. Ele não perde uma oportunidade. Uma pregação que está indo muito bem, que está sendo ministrada com responsabilidade, trazendo o temor de Deus no coração das pessoas, aí vem o câncer maligno. Ele sempre aproveita para falar que o homem não perde a salvação, que o homem não é salvo por nenhum tipo de obra e que já foi salvo antes da fundação do mundo e que a salvação não depende de nenhum ato do homem. E isso é uma mentira. É claro que a redenção da alma, isso é óbvio, ninguém pôde pagar esse preço. É somente o Filho de Deus. Mas após
Jesus ter feito o que nenhum homem poderia fazer, aí entra a sinergia, aonde Deus vai trabalhar junto com o homem para o homem desenvolver a sua salvação, e ele vai ter o direito de negar isso. Ele vai ter o direito de não aceitar, mesmo sendo chamado por Deus. Deus já via tudo isso antes da fundação do mundo. O homem rejeitando a salvação não anula Deus. Você vai ver no Novo Testamento vários planos de Deus sendo anulados, a obra de Deus sendo anulada até por comida e bebida, isso se encontra em 1 Coríntios, e você vai ver homens que foram chamados, que receberam mandamentos do Senhor, que receberam a redenção dos pecados, a propiciação dos pecados que foi feita na cruz, esses homens se esquecendo disso e abandonando isso. Por isso que eu falo que é uma falta de caráter muito grande quando esses homens pegam textos isolados da Bíblia para sustentar essa doutrina. É uma falta de caráter muito grande. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um texto que vai praticamente provar isso que eu estou falando. Hebreus 6. Deixa eu fazer a leitura aqui para vocês. A partir daqui, o verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, eu vou contar aqui para vocês, iluminados, e provaram do dom celestial, 2, e se tornaram participantes do Espírito Santo, 3, e provaram a boa palavra, 4, a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, 5. E caíram, sim, olha só, sim, é possível cair. Mas o que é impossível? É impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Presta atenção nesses 5 pontos. O escritor de Hebreus fala que teve homens que eles foram iluminados por Deus e provaram do dom celestial. Ponto 2. Não somente isso, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Para isso é preciso ter fé. O Espírito habitou nesses homens. Mas não parou por aí. Eles também provaram não de uma palavra ruim, mas de uma boa palavra. Uma boa palavra de Deus. E ainda foram participantes dos poderes do mundo vindouro. E o escritor de Hebreus diz que se esses caírem, ele não fala que é impossível acontecer todos esses pontos e cair. Ele não fala isso. O assunto não é esse. O assunto é para falar aqui de apostasia. Que se esses homens caem, aí sim é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Porque aqui, irmãos, o escritor de Hebreus está falando de uma apostasia. Apostasia. Agora, vem as perguntas que esses homens não fazem e impedem as pessoas de fazer. Ok, eu já vi ministrações do Hernandes Dias Lopes, de Augusto Nicodemos, falando que esses homens aqui que receberam todas essas dádivas do Senhor, eles nunca foram salvos. Sim, Deus iluminou, está aqui, iluminou a pessoa, ela foi participante do dom celestial, participante até do Espírito Santo, provou da boa palavra, dos poderes do mundo vindouro, mas caíram, ou seja, Deus nunca teve a intenção de salvar essas pessoas. Agora vem a pergunta, por que Deus, não tendo a intenção de salvar essa pessoa, ele podendo salvar, mas não querendo, por que ele deu tudo isso, todas essas coisas aqui, para o indivíduo? Só para depois deixar o indivíduo nos seus pecados, para ele retornar para a lama e ser condenado. Por que Deus fez isso, irmãos? Qual é o propósito de um Deus justo e santo fazer isso? Veja bem que enquanto esses homens... Deixa eu limpar aqui a tela. Enquanto esses homens, eles são iluminados e eles provam do dom celestial,
eles se tornam participantes do Espírito Santo, eles pregam a palavra de Deus. Com certeza eles se acham eleitos. Porque eles têm tudo isso daqui. Eles têm uma boa palavra. Eles se acham eleitos. Eles são participantes até dos poderes do mundo vindouro. Ou seja, Deus faz tudo isso com a pessoa, ela prega a eleição, ela se acha eleita, mas na verdade ela não foi. Agora eu pergunto, isso não pode acontecer com esses homens? Por que não pode acontecer com Augusto Nicodemos, com Hernandes Dias Lopes, com John Piper, com Charles Spurgeon? Por que isso só acontece com os outros? Aí Deus pega, dá todos esses dons para a pessoa, para ela pregar a palavra, para salvar outras pessoas, e essas daqui, do texto, Deus nunca teve a intenção de salvá-las. Isso é Deus ou um diabo? Fala a verdade, irmãos. Porque o assunto aqui é justamente para falar de apostasia, de pessoas que Deus quis salvar, verdadeiramente Ele quis, mas essas pessoas rejeitaram a salvação. Isso não tira o título de Deus. Por que Ele não salvou? Porque a pessoa não quis. Deus quer se casar com uma esposa que voluntariamente diz sim, e voluntariamente de verdade. Uma esposa que olha para outros maridos, tem a oportunidade sim de ir para outros maridos, mas ela prefere lutar contra a carne e ficar com o Senhor. Isso não anula em nada a eleição antes da fundação do mundo. Obviamente não anula em nada. Agora eu pergunto para vocês, por que Deus faria isso com homens nos quais Ele não teria a intenção de salvar? Deus faz a pessoa participante do Espírito que tem a vida eterna, do Espírito que é a vida eterna, mas não faz a pessoa participante da vida eterna que está no Espírito? As pessoas, irmãos, têm que aprender a meditar na palavra de Deus para não ser enganado por esses espíritos enganadores. Olha só, Augusto Nicodemos, ele vive pregando isso, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui nós temos Augusto Nicodemos com a sua esposa. O que seria se Deus tivesse feito a esposa dele iluminada, participante do Espírito Santo, da boa palavra, tudo, mas depois Deus pegasse a esposa de Augusto Nicodemos e lançasse no lago de fogo só porque ele quis? Só para provar que ele é Deus. Que tal seria isso? Mas ele vai falar que isso não é possível, porque aliás é a esposa dele. Agora eu pergunto para vocês, será que todo marido e toda mulher serão eleitos só por pregarem a eleição? Obviamente que não. Será que toda a família de um pregador calvinista vai ser salvo? Obviamente que não. Aí, Deus me livre acontecer essas coisas aqui que eu vou falar para vocês. Mas, deixa eu mostrar para vocês. O Augusto Nicodemos, ele tem alguns filhos. Eu sei que ele tem, não sei se são 2 ou 3 filhos, e ele tem até neto. Olha que linda família. Mas, e se Deus separasse essa criança aqui, que é uma criança que ele ama, para jogar no lago de fogo? Simplesmente porque Deus quer mostrar que ele pode. Sabe, às vezes eu penso bem que, aspas, é claro que eu não desejo isso para ninguém, mas bem que o Augusto Nicodemos poderia presenciar os seus netos ou alguns dos seus filhos serem lançados no lago de fogo, mesmo Deus podendo salvá-los. Mas simplesmente Deus não quis. Ele poderia pegar 2 filhos, aspas, 2 filhos do Augusto Nicodemos e tacar no lago de fogo, tendo iluminado eles, feito eles participantes da boa palavra e tudo mais, mas Deus simplesmente falando, agora eu não quero. Eu só fiz eles participantes, mas eu não quero. Eu quis salvar outras pessoas, não eles. E jogar 2 filhos dele, do Augusto Nicodemos, no lago de fogo na frente dele, e jogar o neto também, que ele ama tanto, algum dos netos. E eu queria ver ele falar isso diante de todos, que isso é justo. Mas isso jamais vai acontecer com a família dele.
Porque eles são aquelas pessoas que se vangloriam o tempo todo. Pois se Deus pode pegar uma pessoa e simplesmente fazer ela nascer nessa vida, morrer, e ainda pior, antes de morrer, usar ela com o Espírito Santo, com a boa palavra, com poderes do Espírito, com poderes do mundo vindouro, mas depois fazer ela cair, porque Deus não tinha a intenção de salvar. É um vaso de ira que foi iluminado só por um tempo. Aí Deus faz a pessoa nascer nessa vida, dá tudo isso para a pessoa, tira, ela morre, e depois na segunda morte, ele vai e julga essa pessoa por coisas que ela não poderia fazer. Eles falam de responsabilidade e tudo, mas como é que a pessoa vai ter responsabilidade para se santificar, sendo que Deus não quis santificar essa pessoa? Aí essa pessoa vai receber um julgamento e ainda vai para o lago de fogo. Isso sempre pode ser possível com outras famílias, mas eu queria ver acontecer isso com a família dele. É claro que eu não queria ver, mas às vezes Deus teria que mostrar para eles, sabe? Deus poderia abrir uma visão numa dimensão e falar, tá vendo? É isso daqui que você está pregando. Eu posso jogar você no lago de fogo. Eu usei você para pregar a palavra para muitas pessoas. Eu posso jogar você no lago de fogo porque eu não quis te salvar e salvo outras pessoas. Durante o tempo que você tinha a minha palavra e que era iluminado e tinha o dom do Espírito Santo, você achava que era um eleito. Mas na verdade você nunca foi. Porque vamos ser sinceros, irmãos, todo aquele que tem o Espírito de Deus, é participante do Espírito, de uma boa palavra, dos poderes do mundo vindouro, eles não têm como não se achar eleitos. Mas esses homens, eles não cessam de torcer a palavra de Deus. Eles acham que eles não vão ser cobrados por isso, mas eles vão ser cobrados por todas essas coisas que eles pregam. Olha aqui, que bonito. Augusto Nicodemos, ele se acha o eleito, mas esse rapaz aqui, eu não sei que membro da família ele é, pode ser uma pessoa que Deus vai tacar no lago de fogo, diante dos olhos do Augusto Nicodemos. E ele vai ter que engolir isso e achar que é justo. Vocês estão vendo o perigo dessa doutrina, irmãos? Essa doutrina, ela é maldita. Paulo fala que é para considerar anátema tudo que ele não pregou, mas a predestinação bíblica, ela deve ser pregada. E qual é a predestinação bíblica? A predestinação na qual Deus antevia, antes da fundação do mundo, já que ele é o Todo-Poderoso, então ele pode ver antes da fundação do mundo aqueles que no tempo iriam ter a oportunidade de perder a salvação, mas não perderam porque eles escolheram ficar com Deus. Por isso que eles não perderam. Esses eleitos que foram eleitos antes da fundação do mundo foram aqueles que Deus viu no tempo. Não perderam a salvação, não porque não tinham oportunidade de perder. Eles tinham, mas não perderam. E os que perderam não foram eleitos antes da fundação do mundo. Deus não precisa esperar as coisas acontecer para ele escolher os seus eleitos. Está vendo como há um ponto de vista diferente? Para pregar isso e com justiça? Aí sim faz sentido Deus julgar os homens com justiça, por atos que eles poderiam ter feito, mas não fizeram. Honestamente, um julgamento. Não faz sentido algum Deus condenar um homem, falar que ele era responsável, mas esse homem nunca pôde escolher o Senhor, porque o Senhor nunca escolheu ele. E aí eles têm, irmãos, várias argumentações que, na verdade, expõem Deus, os seus anjos, expõem o céu ao ridículo. É mais ou menos assim, quando Satanás e seus anjos, eles querem ver um filme de comédia, é só eles ligarem a TV na pregação calvinista. É diversão para o diabo. Porque tem uma coisa que é impossível para Deus. Deus salvar os homens se eles tivessem poder de escolha. Você já viu? John Piper, Paul Walsh e muitos pregadores falando, gritando no microfone, falando, se vocês tivessem o poder de escolha, todos vocês escolheriam o inferno. E lá do inferno vocês iriam falar, eu quero ficar no inferno. Isso é engraçado, irmãos, é uma comédia para o diabo. Porque é como se o diabo pudesse chegar para Deus e falar assim, ainda bem que você tirou o poder de escolha. Porque se você desse o poder de escolha, a sua criação,
todos eles escolheriam a mim. E nem com o poder da cruz eles poderiam escolher você se eles tivessem o poder de escolha. Então, ainda bem que você tirou o poder de escolha, porque isso é impossível para você, Deus Todo-Poderoso. Ué, o diabo não iria perder essa oportunidade de tirar o sarro na presença de Deus. E isso, irmãos, que eu estou falando é fato. Qualquer pessoa falaria isso para Deus. Nem a cruz de Cristo poderia me salvar se eu tivesse poder de escolha, porque eu iria sempre escolher o diabo. Fala a verdade, daria graça de casar com uma esposa assim? E aí ainda eles têm a cara de pau de falar da responsabilidade humana. E é muita cara de pau, irmãos, de falar que você voluntariamente se achega para Deus. Que voluntariedade é essa? Não tem voluntariedade nenhuma aí. Se eu fui escolhido antes da fundação do mundo, não por obras, não por nada, simplesmente porque Deus me escolheu. E poderia ter poderia ter escolhido o meu primo ou o meu irmão, mas Deus poderia salvar, era poderoso, mas ele não quis. Ele quis jogar os meus parentes no lago de fogo só para mostrar que ele tem o poder de fazer isso. Isso não é uma pregação do evangelho. Isso é uma pregação do inferno. Por isso que eu falo, Deus permite isso acontecer para provar os corações. Porque um homem desse, ainda que ele seja eloquente no falar e tenha alguns tipos de conhecimento da palavra de Deus, ele não me engana com esse discurso. Porque isso jamais vai passar diante da justiça do Senhor. O Senhor vai julgar homens que realmente tiveram a oportunidade de se salvar. Não porque o homem tem o poder de fazer a redenção da sua alma, mas ele tem o poder de desenvolver a sua salvação. É um modo que Deus encontrou para você valorizar o que Cristo fez. Você tem a oportunidade, a vida e a morte está diante de você. Deus colocou os dois diante de você e sugere que você escolha o bem. Essa é uma pregação justa da palavra de Deus. Que esses homens torcem descaradamente. Bom, esse foi um vídeo, irmãos, que eu fiz nesse modelo aqui, mais para vocês ouvirem. E eu vou estar falando mais disso no canal. Vou repetir isso várias vezes. Nós vamos ter que ler vários textos para tentar anular o máximo que a gente puder dessa doutrina maligna. Não é à toa que entre eles não é manifesto as revelações das duas casas de Israel, das 7 festas, transição de alianças, não são manifestas várias revelações do Senhor para homens como esses, como castigo, porque eles torcem o caráter de Deus. Então, o conhecimento deles fica restrito a livros. Eles têm que buscar nos livros o que falar. Vou pregar sobre Coríntios, então eu vou ver o que Charles Spurgeon, o que algum pregador famoso da Reforma falou, porque senão eles não sabem o que falar. Por isso que quando chega na parte de justificação e salvação, eles sempre vão torcer a palavra. Eu vou estar bolando vários estudos para vocês, mas veja bem, isso que eu estou falando vai recair sobre eles. Deus um dia vai cobrar eles de todas essas palavras e da caricatura que eles fizeram com o Evangelho de Cristo. Muitos desses homens, olha que ironia, podem perder a salvação só por pregarem essa doutrina maldita. Porque Deus tem o poder de falar da eleição, da predestinação antes da fundação do mundo por causa da sua presciência. E não é no sentido de que Deus apenas previa e antevia e dançava conforme a música e não poderia fazer nada. Isso é balela deles. Deus, ele tem o poder de realizar todas as suas funções na sua presciência antes da fundação do mundo e ir revelando elas no tempo. Ele aqui levanta reis, ele aqui remove reis, mas ele não precisa tirar o poder de escolha do homem para poder salvar o homem, senão o diabo bate palma. Seria impossível para Deus esse ato. Então lembra, irmãos, quando você vai assistir um filme de comédia, você dá risada, você dá gargalhada, porque são coisas engraçadas de assistir, não é? O diabo, ele se diverte quando ele vê alguém pregando um sermão calvinista e fazendo o maior esforço para dizer que Deus, ele salva um e não salva o outro, mesmo podendo salvar tal pessoa, ele não quis, e isso é com ele. Você nunca vai entender o propósito dele, fica alegre porque ele te escolheu e não escolheu o próximo. E tem mais, ame
Todo mundo. Você tem que amar o teu próximo, como a ti mesmo. Você vai fazer o que Deus não faz. Deus não amou todo mundo, mas Ele manda você amar. Então, assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Essa é a frase que Deus está dando para o homem. Porque eu não amo todo mundo, eu amo só os eleitos. Mas você tem que amar. Eu não, porque eu sou Deus. E tem mais. Se eu quiser lançar um filho teu no inferno, ainda que você ame muito o seu filho, que ele é pregador da palavra, iluminado pela palavra, prega o calvinismo, eu posso jogar no inferno diante dos seus olhos. E ó, fica quietinho porque você é um vaso. Isso não é um Deus, isso é um diabo. Eles acabam deixando Alá e Mohammed mais justo do que Deus e seu filho. Deus me livre, se esse fosse o Deus da Bíblia, eu iria migrar para o islamismo. Mas eu sei que esse não é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus deles, é o Deus que eles pintam. E eles vão ser responsáveis por cada palavra que eles pregam. Vai ser engraçado, né? Muitos deles perderem o reino só por perverterem o evangelho de Cristo nesses pontos. Porque isso é um câncer. Isso é uma picada que paralisa a mente da pessoa e ela não consegue pensar mais nada. Ela só pensa em se vangloriar, em se achar eleita, achar que Deus vai salvar todo mundo da família dela e as maldições ficam só para as famílias dos outros. Tá certo, irmãos? Então é isso. Eu queria que vocês compartilhassem essa mensagem. Logo eu vou fazer um vídeo mais caprichado e mais detalhado sobre esse assunto. Tá bom? Nunca aceitem essa maldição no meio de vocês. E se esforcem para pregar o contrário disso. Deus é Deus. Deus não precisa dessa reforma maldita que pinta o evangelho, esse evangelho maluco. Deus não precisa disso daí. Ele tem a palavra dele, que é uma palavra justa. Homens que vão ser julgados de maneira justa no tribunal de Cristo. Porque se o tribunal de Cristo for um tribunal calvinista, ali vai acontecer uma atrocidade. Na cabeça deles, quando Jesus voltar, Deus vai matar todo mundo. Não tem nações restantes. Ou seja, aqueles textos que os profetas falaram, vai para a lata calvinista, para a lata do lixo calvinista, porque eles não explicam nada disso. Quando Jesus voltar, ele pega os seus eleitos e mata o resto do mundo inteirinho. Imagine se o tribunal de Cristo fosse um tribunal de calvinistas. Graças a Deus que não é. Tá bom, irmãos? Então é isso daí, tá? Fiquem todos na paz. Deus abençoe.